Pronto, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai fazer, depois de todo o atropelo inicial, né, das dificuldades tecnológicas, vamos dar prosseguimento aos nossos seminários, hoje tratando do tema de positivismo jurídico apresentado pelo grupo 2. Então, vou tirar meu áudio e já passar a palavra para a condução do grupo, né, começar seu trabalho. Pessoal, boa noite. Sou o Matheus, sou integrante do grupo. Vou só dar no encaminhamento, porque no final a gente vai fazer uma dinâmica com o Kahoot, com 10 perguntinhas, e o professor Morto concordou em dar uma premiação para os 3 primeiros colocados. Então, os 3 primeiros colocados vão ficar isentos de fazer a atividade da semana. Então, preste atenção aí na aula, que no final a gente faz a dinâmica. Boa noite, pessoal. Como vocês sabem, o meu nome é Morton, não é mesmo? Inclusive, estou na presença do meu aluno Xará aqui na noite de hoje, muito feliz por esse momento. Sou professor da nossa disciplina de IED e hoje nós teremos uma aula um tanto quanto mais dinâmica, não é mesmo? Inicialmente, iremos tratar de um assunto que divide muitas opiniões no âmbito do ordenamento jurídico a nível mundial, e que fomenta debates realmente bastante acalorados desde os primórdios do direito, não é mesmo? Na aula passada, o grupo anterior fez uma excelente explanação sobre o direito natural, também conhecido por todos nós como justnaturalismo, e hoje nós iremos aprofundar um pouco mais os nossos estudos sobre o direito positivo, também chamado por juspositivismo, né? E eu vou iniciar a nossa aula demonstrando algumas diferenças sobre essas duas searas. Então, pessoal, o direito natural, ele está obrigatoriamente contraposto ao direito positivo, né? E para a gente entender essa contraposição, é preciso compreender que ela não está ligada somente à natureza do direito por si só, né? Mas isso também tem a ver com a linguagem da distinção entre o que seria um direito constituído por natureza e o que seria um direito constituído por convenção, né? Posto pelos homens, constituindo por uma sociedade. Então, para que a gente entenda melhor esse conceito, né, do que estamos tratando, eu trago a contribuição de Aristóteles, que na sua obra Ética a Nicômaco já estabeleceu uma distinção conceitual que vale a pena que eu diga para vocês. Abre aspas. Da justiça civil, uma parte é de origem natural, outra se funda em lei. Natural é aquela justiça que mantém em toda parte o seu mesmo efeito e não depende do fato de que pareça boa a alguém ou não. Fundada na lei é aquela que, ao contrário, não se importa se suas origens são estas ou aquelas, mas sim como é uma vez sancionada. Mas, professor Morton, só existe essa distinção entre direito natural e direito positivo? Então, pessoal, diante disso, a gente precisa entender se existe alguma relação de dependência entre essas duas áreas do direito, né? São Tomás de Aquino, ele fez uma contribuição muito relevante sobre essa matéria, né? Porque para ele existem duas possibilidades de derivação. A primeira possibilidade de derivação diz respeito à chamada per conclusione, que é uma modalidade que diz que o direito positivo deriva de um direito natural. E isso seria atrelado a um processo lógico. Mas, professor, eu ainda não entendi. Vou explicar, gente. Eu sou uma pessoa muito paciente. Para ficar mais fácil de a gente compreender isso, é só imaginar que uma consequência que um direito é consequência do Professor Morton, acho que é só para mim que o som ficou baixinho. Não, aqui também. Tá tudo normal agora? Agora sim. Desculpem, gente, problemas técnicos, né? A noite de hoje está recheada de problemas técnicos. Foi a memória do meu computador que foi comprometida, foi mal. Enfim, para ficar mais fácil, né, que a gente compreenda, é só imaginar que um é consequência da outra, um direito é consequência do outro, né? Como seria isso? Por exemplo, a norma positivada impede o cometimento de um falso testemunho, certo? Mas isso é uma consequência do direito natural. Por quê? Porque o direito natural ele afirma que todo mundo tem que dizer a verdade. Ou seja, a lei humana deriva de uma lei natural, porque o legislador ele é um instrumento que insere essa norma no ordenamento jurídico e faz com que ela tenha validade. Já a segunda derivação seria chamada de per determinatione, que é quando a lei natural
Tem como repetir, professor Morton? Oi, minha querida, de onde? É porque cortou novamente. Cortou, foi. A segunda derivação é chamada de perdeterminatione, que é quando uma lei natural é tão genérica. Tá dando certo? Tá Não. caindo o microfone. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. E agora, melhorou? Sim. Vamos lá. Vou partir da segunda derivação, certo? Ela é chamada de perdeterminazione, que é quando uma lei natural ela é tão genérica que a atribuição de determinar uma lei adequada, né, de acordo com o caso concreto, ela vem do direito positivo. E aí, professor, eu acabei não entendendo de novo. Então, pessoal, vamos imaginar, por exemplo, que o fato da lei natural estabelecer que todos os delitos devem ser punidos de algum modo, essa determinação, né, essa quantificação da punição, ela é feita pela lei humana. Como a gente já sabe, o direito natural e o direito positivo, existem várias distinções, né? E por isso eu trago agora algumas dicotomias que permeiam essas duas searas. A primeira se baseia na universalidade e na particularidade, porque o direito natural ele é válido em toda parte, enquanto o direito positivo é válido somente em determinadas comunidades sociais e políticas. A segunda dicotomia se trata da imutabilidade e da mutabilidade. Porque uma vez que um direito é natural, o direito natural ele é imutável no tempo. Já o direito positivo não. Há controvérsias, certo? Aristóteles, por exemplo, não concorda muito com isso. O terceiro critério da distinção refere-se à fonte do direito e é fundado na antítese sobre natura potestas e populo potestas. A natura potestas, como a gente já sabe, ela vem de uma razão de ser, o direito natural ele existe por si só, e populo potestas é um direito inerente à constituição dessas leis por meio das pessoas, né, do povo. O quarto critério diz respeito ao modo como chega a nós, ou seja, como a gente toma esse direito, como a gente toma o conhecimento desse direito. Esse critério ele é lastreado numa antítese entre ratio e voluntas, porque o direito natural ele é aquele que a gente conhece através de uma pura razão, da razão de ser, e o direito positivo ele é conhecido através de uma declaração de vontade alheia. Essas são as dicotomias, pessoal, e dito isso, eu peço que vocês prestem bastante atenção nas explanações a seguir, porque eu convidei alguns colegas pensadores ilustríssimos para a noite de hoje, né, em razão do Halloween, que tanto contribuíram para o direito, né, e eu trouxe eles para que eles compartilhem um pouco do conhecimento deles com vocês. Agora eu passo a palavra para o representante dos estados absolutistas da Idade Moderna, Vossa Majestade Luís XIV, o Grande. Boa noite a todos. É uma honra ter aceitado esse convite do ilustríssimo professor Morton, representando aqui a onipotência dos estados absolutistas. Eu irei expor um pouco sobre a evolução histórica do positivismo jurídico. E qual a importância da gente analisar isso? Porque toda a tradição do pensamento jurídico do Ocidente, ela está relacionada com os contrastes que existem entre o direito natural e o direito positivo. Então, nós vamos começar a nossa análise a partir da Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, o direito natural e o direito positivo, eles se encontram em um mesmo plano de hierarquia, certo? Então, não há uma relação de superioridade. Ambos estão ali convivendo pacificamente. Contudo, o direito natural, ele é considerado como um direito comum, um direito mais geral, um direito mais genérico. Enquanto o direito positivo, ele é considerado mais específico, mais especial. Então, quando a gente tem um confronto em um caso concreto entre esses dois direitos, né, ou seja, quando a gente está analisando um caso concreto, os dois direitos acabam se conflitando. Aí, a gente apela para o direito especial, que no caso seria o direito positivo. Então, vejam só, recapitulando. Na Antiguidade Clássica, o direito natural e o direito positivo ocupavam o mesmo status, certo? Porém, quando a gente tinha um caso concreto, era a lei mais especial que prevaleceria. Na Idade Média, diante da mentalidade da Igreja Católica como uma instituição de destaque,
nós temos a influência, né, da religiosidade sobre vários aspectos da vida cotidiana, inclusive no próprio direito. Então, essa concepção religiosa vai acabar também influenciando o modo de ver o direito natural e o direito positivo. Então, na Idade Média, a gente vai ter a superioridade do direito natural, porque considerava-se que o direito natural era uma manifestação autêntica da vontade divina, ou seja, era a própria manifestação de Deus, era uma norma emanada por Deus, né? Então você tinha uma importância muito grande para o direito natural, enquanto o direito positivo tinha uma função mais secundária, certo? Era o direito positivo, ele derivaria da lei natural, mas ele não tinha tanta importância. E aí, pessoal, as coisas vão ficar um pouco diferentes quando a gente chega na Idade Moderna, certo? Porque nós temos um processo de transição entre o feudalismo, que seria um sistema mais descentralizado, né, onde o poder se encontrava de forma mais difusa, para um Estado mais centralizado, né, que no caso seria a formação dos Estados modernos, né? Então você tem um processo de monopolização da produção jurídica. Então, o rei, né, ou seja, o soberano, ele vai ser o único com a competência exclusiva tanto de criar o direito quanto de estabelecer o direito, né? Seja estabelecendo o direito através da própria lei ou então reconhecendo as normas consuetudinárias, certo? Então, basicamente, diante da Idade Moderna, nós temos toda a centralização do poder, não só o poder político, como principalmente o poder de produzir, de poder de elaborar as normas jurídicas nas mãos de uma única só instituição, que seria o Estado, representado pela figura do soberano, do rei. E assim, se hoje nós temos uma tendência a considerar o direito como direito estatal, é justamente por causa desse processo de monopolização do poder coativo e normativo nas mãos do rei que aconteceu durante a formação dos Estados modernos. Então, assim, pessoal, até a Idade Média, nós tínhamos o direito positivo e o direito natural como sendo direitos na mesma acepção do termo, certo? Então, ora um era superior ao outro, ora o outro era inferior ao outro, ora eles estavam no mesmo nível, mas todas as duas espécies eram consideradas como direito. Porém, diante da Idade Média, ou diante da Idade Moderna, a gente vai ter uma diferença, porque vão começar a minar críticas da doutrina justnaturalista. E essa descrença no direito natural que vai acabar por gerar o positivismo ou o positivismo jurídico. Então, o positivismo jurídico ele vai surgir a partir do momento que a gente diz que não existe outro direito senão o próprio direito positivo. Então, o direito positivo ele é o único e verdadeiro direito, certo? A gente exclui o direito natural. Não existe direito natural para a Idade Moderna. A gente não pode considerar direito natural como direito, certo? Então, a concepção dominante, né, que permitiu o surgimento do positivismo jurídico é justamente essa, certo? De que só existe um direito, que é o direito positivo. A gente não pode nem considerar o direito natural como direito. Diante disso, eu gostaria de passar a palavra agora para o eminente filósofo alemão Christian Thomasius, para que ele trate com mais propriedade os precursores do positivismo jurídico na Europa. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, como meu amigo falou, eu sou Christian Thomasius, jurista alemão, e eu estou aqui nesta reunião hoje para apresentar para os senhores algumas ideias do meu amigo Thomas Hobbes, que aqui também se encontra, e lhe ensinar um pouco sobre a importância que este senhor teve como sendo um precursor da teoria do Estado moderno e crítico assíduo ao common law. Meu amigo Hobbes ele vai criticar o common law pela manifestação que surge na Inglaterra moderna a partir do posicionamento de Sir Edward Coke. Primeiramente, eu vou esclarecer para vocês a diferença entre o common law e o statute law. O primeiro, o common law, ou direito consuetudinário, ele vai ser caracterizado pelos precedentes de julgamento feitos pelos juízes, que devem ser seguidos posteriormente em futuras situações de conflito entre os indivíduos. E o statute law, ou direito legislativo, em que o direito vai ser posto pelo rei e pelo parlamento. Pelas manifestações que surgem no período moderno na Inglaterra, Coke vai defender o common law justamente pela sua capacidade de limitar o poder do soberano. E Hobbes, aqui presente, vai criticar Coke justamente por essa limitação ao poder absolutista. A sua justificativa é a base para os fundamentos no desenvolvimento do positivismo,
Na passagem do estado de natureza para o estado civil, as leis naturais não podem ser consideradas obrigatórias, já que diante de outros ela é incapaz de ser seguida. Por exemplo, a lei de preservação e não matar, ela não pode ser respeitada quando terceiros têm a capacidade e motivos para me agredir fisicamente, sendo necessário o indivíduo se defender primeiramente. Assim, no estado de natureza, todos os homens são iguais, podendo usar a força necessária para sua preservação, criando um estado de anarquia em que as leis podem ou não ser seguidas por todos, o que acaba perdendo sua eficácia. Desta forma, Hobbes ele vai exemplificar que é preciso criar o Estado e lhe atribuir a força por meio da monopolização do poder normativo a apenas uma instituição, cuja força fará com que os indivíduos se imponham a ela. A partir disso, Hobbes ele vai definir o direito pela típica concepção positivista que vai ser seguida, compreendida em dois aspectos. Uma visão formalista, em que o direito não se faz referência nem a um conteúdo nem a um fim, ele é puramente formal, e uma visão imperativista, no sentido que o direito ele vai ser posto pelo soberano, em que o que ele ordenar vai ser seguido, e o que ele vai proibir não pode ser feito. Bom, além de Hobbes, também temos que analisar a Alemanha com o seu movimento do historicismo jurídico. O historicismo jurídico é uma corrente jurídica, claro, né, que defende o direito pela sua peculiaridade a cada povo, assim como a cultura vai ser, estando ligada a cada fato sociais que compõe a sociedade em questão. A contribuição do historicismo jurídico ao positivismo é pela sua crítica radical ao justnaturalismo a partir de dois pontos apresentados: a individualidade e a variedade do homem, ou seja, o historicismo ele vai negar a existência de um direito único, igual para todos os tempos e para todos os lugares. Ele vai afirmar que o direito ele vai evoluir, assim como o fenômeno social. E também temos a irracionalidade das forças históricas. O direito ele não é fruto de uma avaliação, de um cálculo racional. Ele vai nascer a partir do sentimento de justiça. Bom, contudo, é muito importante ver, mesmo com todas as críticas ao justnaturalismo, o fato histórico que constitui a causa imediata do positivismo jurídico deve ser investigado mais profundamente nas grandes codificações ocorridas entre o fim do século XVIII e início do século XIX, que representavam a realização política do princípio da onipotência do legislador. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Napoleão. Oi, boa noite a todos, meus amigos, eu sou o Napoleão, né, e eu vou falar agora sobre o código, né, o meu código de Napoleão de 1804, e a escola da exegese. Bom, de início, nós podemos dizer que, como resposta à abstração do jurisnaturalismo, o positivismo ele trouxe consigo formas rígidas de interpretação. Então, a escola da exegese, junto com o Código Napoleônico, ele é o ápice da forma literal, gramatical e mecânica de se interpretar o direito, como veremos mais adiante. Então, o que acontece? A sociedade francesa do século XIX, ela não possuía um único ordenamento jurídico civil, penal, processual, mas sim uma multiplicidade de direitos territorialmente limitados. Então, diante da Revolução Francesa, a multiplicidade das leis era vista como um fruto da corrupção, e as velhas leis, portanto, deveriam ser substituídas por um direito simples e unitário, que seria editado, então, pela ciência da legislação. Então, vendo os slides, nós podemos perceber isso na passagem dos fragmentos das instituições republicanas. E, abre aspas, ele fala: as longas leis são calamidades públicas. A monarquia se afogava nas leis, e visto que todas as paixões e as vontades dos senhores se tornavam leis, não havia mais entendimento. São necessárias poucas. Onde elas são muitas, o povo é escravo. Ou seja, a gente pode ver que esse trecho ele retrata a situação da sociedade francesa naquela época, na qual os juristas da Revolução Francesa defendiam a simplicidade do direito, o que fez então surgir a necessidade da codificação do direito francês. Então, qual era a ideia? A ideia era que houvesse uma revisão, uma reformulação das leis, né, e a criação assim de um código de leis claro, uniforme e acessível a todos. Então, com esse objetivo de concentrar as leis em uma codificação, surge daí o Código de Napoleão de 1804.
Consequentemente, né, a lei ela ergue-se um plano, nesse momento, tão alto que ela passa a ser considerada como a única fonte do direito. Inclusive, em consequência disso, os costumes e usos, eles não poderiam valer, a não ser que quando a lei lhes fizesse referência. Então, agora eu vou dar continuidade falando também da escola da exegese. Essa escola, ela sustenta que na lei positiva, de maneira especial no Código Civil Napoleônico, já se encontram todas as possibilidades de solução para quaisquer casos ou ocorrências sociais. Ou seja, tudo está em saber interpretar o direito. Então, dando continuidade ao slide, podemos ver essas características fundamentais dessa escola, né, da exegese, que são a inversão das relações tradicionais e o direito natural e o direito, ou seja, essa característica ela trata que dos expoentes dessa escola, eles não negavam o direito natural, entretanto, desvalorizavam a importância e o significado prático dele, sendo irrelevante, sem interesse para o jurista, enquanto ele não fosse incorporado à lei. Outro aspecto é a onipotência, como foi falado anteriormente, do legislador, relacionado, no caso, relacionado à concepção rigidamente estatal do direito. Ou seja, temos aqui a soberania do legislador, devendo nesse caso, os operadores de direito se ater ao ditado pela autoridade soberana, no caso, o legislador. Então, o operador da lei, ele deve interpretá-la conforme a razão expressa na própria legislação. Outra característica dessa escola é a completude da lei. Nesse caso, como vimos, tudo está na lei. Esse dogma, então, ele implicava em que, por exemplo, um juiz devia sempre encontrar a resposta para todos os problemas jurídicos na própria lei, interpretando-a. Outro aspecto é que essa interpretação, como é que se daria isso? Ela é fundada na vontade do legislador, ou seja, a resolução de qualquer questão está fundada na intenção do legislador. Então, assim, nos casos de obscuridade, ou insuficiência, ou até silêncio da lei, o juiz deveria interpretá-la e torná-la clara, buscando, novamente, a vontade do legislador. Outro aspecto presente nessa escola é o culto do texto da lei. Ou seja, já que existe a relação do direito com a lei escrita, essa característica quer dizer que o intérprete da lei ele deve se subordinar ao que está disposto nos artigos do Código. Simplesmente é o culto do texto da lei. E, por fim, como último aspecto dessa escola, nós temos o respeito pelo princípio de autoridade. Nesse caso, utiliza-se da afirmação de alguém, uma informação, que ela não pode ser colocada em discussão, para demonstrar a validade de uma proposição, sendo esse um aspecto comumente utilizado no campo do direito, e de grande importância para a compreensão jurídica. Então, pelo que vimos, podemos dizer que a função do juiz ela não consistia senão em extrair e desenvolver o sentido pleno dos textos, a fim de aprender-lhes o significado, bem como ser ordenador de conclusões, com a tomada de decisões. Dessa forma, para concluir esse tópico, podemos dizer que o fenômeno da transformação do direito em direito escrito, ele contribuiu para importantes alterações na concepção do direito, bem como de seu conhecimento, já que, ao mesmo tempo que aumenta a segurança e a precisão do seu entendimento, ele também aguça, estimula, né, a consciência dos limites. Então é isso, meus amigos, eu despeço-me de vocês agora, que vocês vão ficar com a presença do nosso ilustre colega jurista alemão, Rudolf von Jhering, que iniciará o tópico A Doutrina Positivista, Aspectos Estruturantes. Amigo Jhering, antes de você iniciar a sua exposição, queria só fazer um destaque que, assim, é importante a gente se ater a esses precedentes, porque eles representam as características que, posteriormente, a gente vai ver no positivismo jurídico. Então, cada precedente desse, ele traz contribuições essenciais. Então, o pensamento de Hobbes, estruturado naquela questão do formalismo, também vai estar presente no positivismo. As críticas radicais do historicismo vão estar presentes e todas essas características apresentadas da escola da exegese também vão estar presentes no positivismo jurídico. Que belo prefácio me fez Vossa Majestade. Muito obrigado, Rei Luís XIV. Boa noite, estou um pouco nervoso. Confesso que é a primeira vez que eu estou usando estes aparelhos do século XXI. Mas vamos lá. Aspectos estruturantes da doutrina juspositivista. Nós perpassaremos, a partir de agora,
pelo método e objeto da ciência do direito, a abordagem avalorativa do direito, a teoria da coatividade, da norma jurídica e do ordenamento jurídico. Bom, o positivismo jurídico, ele sustenta a teoria da interpretação mecanicista. Agora adentramos no método e objeto da ciência do direito. Pois é, uma interpretação mecanicista. Se você puder agora, você que é do século XXI, pense em uma máquina perfeita, que cumpre seu objetivo, que cria o seu produto. Neste produto, não há nenhuma impressão de subjetividade dessa máquina. Por um motivo muito simples. A máquina não tem nenhuma subjetividade. Portanto, para que o direito, a ciência do direito, a ciência jurídica, fosse purificada de fatores, de fundamentos morais do direito natural, o juspositivismo, ele precisou fazer uma espécie de purificação. E para que essa purificação? Para que prevalecesse, né, se sobressaísse o elemento declarativo em detrimento do produtivo, né, criativo do direito. Essa prevalência, esse sobressaísse deste elemento criativo, ele se dá também por meio de um mecanismo de amoralização, que nós vamos também adentrar nesta noite. Essa amoralização pode ser observada na esfera psicossocial, político-estatal e lógico-técnica. Rapidamente, a moralização psicossocial. Eu que encabecei, Lhering, procurei eliminar a moral do direito, fundando o direito no fator psicossocial do interesse geral, que é garantido pelo poder coercitivo do Estado. A moralização político-estatal, posso citar aqui o grande Jelinek, que não pôde vir hoje, sempre muito ocupado, que funda o direito no poder soberano do Estado. O Estado, voluntariamente, ele aplica essa autolimitação no seu próprio poder, esse autorregulamento, e o Estado que outorga aos cidadãos direitos subjetivos. Então, aí haveria essa amoralização político-estatal. Vejam a objetividade do processo de amoralização. Por fim, a moralização lógico-técnica, que por meio de Kelsen, que já está por aqui, o positivismo conseguiu chegar à mais completa eliminação da moral do direito natural. A norma deve ser justa? Claro, a gente vai ver. Mas essa justiça não pode ser estudada pela ciência jurídica, que descreve apenas normas. Então, prestem atenção, o positivismo jurídico, ele aparece como essa tentativa, e por que não dizer que conseguiu a moralização completa do direito e da ciência política. Então, para que esse processo triplo de amoralização? Para que se possa delimitar o objeto de estudo do direito, que é o sistema de normas, o sistema das normas coercitivas, fora do contexto concreto, mas as normas em si. E o jurista ele deve limitar sua análise ao direito estabelecido pelo Estado, abstendo-se de tais valorações. Agora, dando continuidade com vocês, o velho Hobbes, o lobo. Boa noite a todos os senhores. Desde já quero aqui expressar minha gratidão ao convite do ilustríssimo, conceituadíssimo professor Morton para esta apresentação. Eu sou Thomas Hobbes, como já apresentado pelo colega Tomásios, e me responsabilizaram de expor essa parte da doutrina juspositivista, que é a sua abordagem avalorativa do direito, certo? A abordagem avalorativa do direito, ela se caracteriza como sendo a distinção entre os juízos de fato e os juízos de valor, sendo que, enquanto os juízos de fato são informativos de conhecimento da realidade,
Os juízos de valor acabam sendo posicionamentos, certo, que visam influenciar outros indivíduos a pensarem o mesmo da realidade proposta. Por causa disso, o positivismo jurídico, ao assumir a posição de ciência, ele sempre opta pelo acolhimento dos juízos factuais dentro do campo científico, deixando de lado os valores que possam estar ligados a esse fato. Essa atitude de sempre deixar de lado os valores acaba contrapondo o seu direito natural, pois enquanto o justnaturalismo sempre procura valor nas normativas, o direito positivo escolhe procurar validade. Então, para o juspositivismo, a ciência ela deve se limitar aos juízos de validade do direito. Bem, explicada essa parte, a gente pode então falar das definições valorativas e avalorativas do direito. As definições valorativas do direito definem como um ordenamento que serve a um certo valor necessário ou fundamental. Podemos aqui citar algumas definições valorativas de alguns colegas meus, como Kant, que definiu o direito em função da garantia da liberdade individual. Essa definição é valorativa, já que Kant coloca o Estado e suas normas a serviço da liberdade. E caso o Estado ou as normas não a garantissem, elas deveriam ser tratadas como sem juridicidade ou, em outras palavras, como sendo inválidas. Outra definição valorativa, que é anterior a essa de Kant, é a do direito em função da justiça. Eu acredito que os senhores, como bons estudantes das normas, conhecem o posicionamento de Aristóteles nesse sentido, tendo em vista que na antiguidade grega a vida consistia na busca pelo telos, termo grego que significa fim ou finalidade. Para Aristóteles, a justiça seria então uma virtude superior a todas as outras, pois busca sempre o bem do outro, logo ela possui valor moral. Já as definições avalorativas que são concernentes ao juspositivismo dizem respeito ao direito como estritamente ligado aos fatos. Como assim? Isso significa que a lei indica somente a realidade factual. Vamos ter, dentro desse pensamento, o representante Marcílio de Pádua, que apresenta 3 afirmativas sobre a avaloratividade do direito, que são elas, sendo a primeira, o que é justo não é necessariamente o direito. A segunda é a justiça não é requisito fundamental da lei, já que na sua ausência ela não exclui a juridicidade da lei. E por último, baseado nas 2 primeiras premissas, temos que a juridicidade ela não é cabível à justiça, mas a justiça diz respeito ao valor da lei, ou seja, a justiça cabe determinar se a lei tem ou não um valor social que se diz fundamental. Mais à frente, vamos ver que Kelsen define o direito como simples técnica, que pode servir a um propósito, mas em sua essência deve estar livre de todo propósito ou, em outras palavras, de todo valor. Dessa concepção justpositivista surge ainda o formalismo jurídico, como já dito aqui nesta noite, que precisa o direito em função da sua estrutura formal, independente do seu conteúdo. Assim, se tem em consideração somente como o direito se produz e não o que ele estabelece. O colega Kelsen, em seus estudos, denota que a ciência do direito deve ser formalista, numa clara expressão de que ela deve se ater ao que ela é e não o que pretenda ser. Não obstante, apesar de outros aspectos ainda serem citados, passo agora a palavra para o excelentíssimo colega Kant. Boa noite. Dando continuidade ao meu colega Hobbes, abordaremos agora a definição do direito segundo a teoria da coatividade. Para o positivismo jurídico, o direito é definido em função da coação. A coação é vista como um elemento essencial e típico seu, e a organização social que possui tal força de modo eminente, exclusivo e organizado é o Estado. Portanto, definir o direito em função da coação significa considerar o direito do ponto de vista do Estado. É dessa concepção estatal do direito que derivam as teorias da coatividade clássica e moderna. A teoria clássica da coação tem como precedente histórico o justnaturalismo racionalista, que tem como expoentes o Hugo Grossio e o meu colega que está aqui presente, Christian Thomasius. Thomasius formulava os tipos de justiça com base na faculdade de se obter, mediante a força, o cumprimento de um dever. Ele sustenta que os casos onde essa faculdade não se observa não podem ser qualificados como direito, pois designam normas pertencentes à esfera ética. Nesses casos, o uso da força seria considerado ilícito e constituiria um ato de violência.
Desse modo, Tomasi faz uma separação entre o direito e a moral, distinguindo as regras da conduta humana. Na concepção coercitiva clássica, Kant, define o direito como meio para garantir a coexistência das esferas de liberdade dos cidadãos, tendo a coação como um elemento característico e essencial para tal finalidade. Nesse caso, o direito é como um comando caracterizado pela sanção, ou seja, a coação passa a definir o mundo do direito e adquire existência pelo Estado, sendo esses três elementos indissoluvelmente ligados. Nesse mesmo sentido, como meu colega Yering abordou, o Estado é definido como a organização social detentora do poder coativo, regulado e disciplinado para as finalidades humanas. Já na teoria coercitiva moderna, Kelsen considera a sanção não mais como um meio para realizar a norma jurídica, mas como objeto. Ou seja, o direito é conjunto de normas que regulam o uso da força coativa. Nesse sentido, as normas não são protegidas pela força, mas dizem respeito à própria aplicação dela e passam a ser elemento essencial de sua estrutura. Assim, enquanto que na teoria clássica a coerção é um meio para fazer valer as normas jurídicas e os destinatários são os cidadãos, na teoria moderna a fórmula se inverte e a coerção deixa de ser um meio e passa a ser o objeto das normas e o destinatário passa a ser os órgãos judiciários. Ou seja, para a teoria moderna, o direito passa a ser um meio com a finalidade de regular as forças coercitivas. Com relação ao exercício da força, a formulação moderna da coerção busca responder a 4 pontos fundamentais: quem, quando, como e quanto. Sobre quem deve usar a força. A força é monopolizada em favor de um grupo social, que é o Estado e seus órgãos, e o seu exercício qualificado como lícito ou ilícito, caso provenha ou não desse grupo. Sobre quando a força pode ser usada. Ela é usada somente em certas circunstâncias previstas em lei. Não pode ser exercida arbitrariamente. E como ela deve ser usada? Através das normas processuais, atribuindo garantias aos cidadãos contra as arbitrariedades. E, por último, a quantidade de força a ser exercida estabelece quais atos de coerção podem ser exercidos. Agora, para falar sobre a teoria jurídica, quem melhor do que o próprio Hans Kelsen? Passo a palavra para ele. Obrigado, amigo Kant, obrigado ao amigo Morton pelo convite, e boa noite a todos. Meu nome é Hans Kelsen, eu sou um dos maiores juristas do século XX, né? Eu morri em 1973, mas eu voltei agora dos mortos, em 2020, para apresentar esse trabalho para vocês, porque 2020 é o ano em que tudo é possível, né? Então, foi por isso que eu voltei, e é por isso também que a minha voz está um pouco diferente, uma voz mais feminina. Bom, pessoal, o meu colega Bobbio, que daqui a pouquinho vai falar, na obra Positivismo Jurídico, listou algumas das características fundamentais do positivismo jurídico. E uma delas está relacionada à teoria da norma jurídica, ou teoria imperativista da norma jurídica, ou ainda teoria da imperatividade do direito. E, segundo essa teoria, todas as normas jurídicas são imperativos. Essa teoria ela não surgiu com o positivismo jurídico, há uma longa tradição que a precede. A gente já tinha Cícero, lá do direito romano, afirmando que a lei regia todas as nações com a sabedoria para ordenar e proibir. Então, para a concepção imperativista, o direito emite comandos. Veja bem, desde a época medieval, com as prescrições divinas, já existia uma importância na diferenciação entre comando e conselho. A diferença entre comando e conselho era a diferença entre as ações necessárias para a salvação eterna, coisas que você tinha que fazer para se salvar, e as ações que eram úteis para você evoluir espiritualmente, né? Coisas que você poderia fazer para melhorar ali a sua situação no céu. E no pensamento pós-medieval, essa teoria foi bem discutida pelo meu colega que está aqui presente, que já falou, Hobbes, sempre focando nessa distinção entre comando e conselho. No caso específico de Hobbes, isso servia para diferenciar as prescrições do Estado das prescrições da Igreja, porque para o Hobbes, o Estado dava comandos e a Igreja dava conselhos.
Então, a gente percebe que a teoria imperativista está intimamente ligada à concepção legalista estatal do direito, que considera que o Estado é a fonte legítima do direito e a lei é a expressão do poder normativo do Estado. Uma das características do positivismo é justamente recusar fatores externos ao que foi produzido de regulação social pelo Estado. As normas legítimas são aquelas produzidas pelo Estado. Então, percebam, para nós, positivistas, a norma jurídica possui uma estrutura de comando. O comando, ele comporta uma necessidade, ele tem força para se impor independentemente da vontade do indivíduo. Inclusive, o meu queridíssimo amigo Christian Tomás, que está aqui também, utilizava esses dois conceitos de comando e conselho para distinguir o direito positivo do direito natural. Para ele, o direito positivo comandava e o direito natural aconselhava. Mas aí, algumas pessoas já podem ter raciocinado o seguinte: não, pera, o ordenamento jurídico brasileiro não tem só comandos, né? É verdade, é verdade. A gente olha, por exemplo, para o artigo 5º da Constituição e encontra lá que é livre o exercício de qualquer profissão, de qualquer trabalho. Então, cadê o comando dessa norma? Ela não está dizendo que eu sou obrigado a trabalhar. Então, dessa percepção surgem as teorias mistas, porque vejam bem, a ideia de que todo ordenamento jurídico é composto só de imperativos é a teoria exclusiva da imperatividade. As teorias mistas funcionam meio que como um contraponto. Elas admitem que em todos os ordenamentos jurídicos existem os imperativos, mas elas negam que todas as normas sejam necessariamente imperativas. Uma dessas teorias mistas é aquela que bota as normas que impõem deveres, as normas imperativas, ao lado das normas permissivas, que são aquelas que atribuem faculdades ou permissões. Mas vejam, as normas permissivas não negam a existência das normas imperativas, elas não negam a existência de normas com estrutura de comando, porque, de uma forma ou de outra, elas se complementam. O poder fazer e o dever fazer não existem um sem o outro, porque se existe uma norma permissiva que atribui um direito a alguém, ao mesmo tempo existe outra norma que impõe que os outros ou que respeitem o livre exercício desse direito, ou então que permitam a execução desse direito, ou até mesmo essa permissão encontra alguma limitação. Então, por exemplo, eu falei do livre exercício profissional. O Código Penal brasileiro me proíbe de exercer a medicina sem autorização legal. E se eu insistir em desobedecer a esse comando, eu vou ser punido. Então, de um lado, eu tenho uma permissão para trabalhar, se eu quiser, e de outro, eu tenho uma norma imperativa limitando essa permissão. Então, pessoal, como eu falei, a teoria imperativista do direito, ela veio bem antes do positivismo jurídico, né? O que nós, positivistas, fizemos foi reelaborar, adequar e incorporar alguns conceitos dessa teoria na nossa escola. Então, agora eu vou passar a palavra para o meu colega Bobbio, porque ele vai falar de uma teoria que foi criada pela ideologia do positivismo. Ela é própria do positivismo. E vocês vão ver que é uma teoria muito boa, porque um dos grandes contribuintes dela fui eu, Hans Kelsen. Muito obrigada. Muito humilde, meu amigo Hans Kelsen. Boa noite, pessoal. Eu sou Norberto Bobbio. Também já faleci, eu mais recente, em 2004, então para mim é até mais fácil estar aqui na noite de hoje. Eu voltei porque eu escrevi uma obra completa sobre a teoria do ordenamento jurídico, e essa teoria é um dos aspectos estruturantes da doutrina positivista. Portanto, eu vou explicar um pouco dela para vocês hoje. Inicialmente, para a gente compreender, é importante destacar que a exigência do estudo de uma nova teoria se deu pelo fato de que as normas jurídicas não existiam isoladamente, mas sim estavam em um contexto de normas com relações particulares entre si. Esse contexto é o chamado de ordenamento. Assim, a norma jurídica ela era a única perspectiva através da qual o direito era estudado. E o ordenamento jurídico não era um objeto autônomo de estudos, com seus problemas, com suas características particulares. Dessa forma, esse tratamento autônomo do ordenamento jurídico foi, sobretudo, obra desse meu humilde colega Hans Kelsen, aqui presente, como ele mesmo mencionou, foi um dos grandes contribuintes dessa teoria. Ele teve a plena consciência da importância do ordenamento jurídico e dedicou particular atenção aos seus problemas e características. Assim, a expressão mais coerente da teoria do ordenamento é o pensamento dele, sendo considerado o clímax do movimento positivista. Por meio da teoria do ordenamento jurídico, se chegou ao coração da corrente jurídica do positivismo. São 3 características principais dessa teoria do ordenamento. A questão da unidade, que é para a gente entender se as normas constituem uma unidade relacionada diretamente ao problema da norma fundamental hierárquica. A questão de coerência, para a gente entender se o sistema, o ordenamento, constitui um sistema coerente, fazendo uma relação a respeito das antinômias jurídicas, e a questão da completude, que é a gente saber se o ordenamento é completo, discutindo o problema das chamadas lacunas do direito.
A questão do ordenamento jurídico, ela precisa ser explicada a partir da teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico, elaborada por quem essa teoria? Por Hans Kelsen. Ele contribuiu bastante para a teoria do positivismo, como vocês podem ver. O núcleo da teoria dele, da teoria escalonada, né, da norma do ordenamento escalonado, é que as normas elas não estão no mesmo plano. O que acontece? Há normas superiores e inferiores. E, além disso, há uma norma suprema que está acima de todas, e é dessa norma suprema, chamada de norma fundamental, que todas as normas do ordenamento jurídico extraem seu fundamento de validade, fazendo de todas as normas um conjunto unitário chamado de ordenamento jurídico. Essa norma, é importante salientar que ela não é positivamente verificável. Ela é uma norma suposta pelo jurista para poder compreender o ordenamento e, portanto, trata-se de uma norma fundamental hipotética. Falando da questão da coerência do ordenamento, a gente precisa entender que ele tem que ter uma certa ordem. Para poder se falar em ordem, é necessário que as normas estejam em um relacionamento de coerência entre si. Dessa forma, dentro de um mesmo ordenamento, não pode coexistir normas incompatíveis entre si. E se isso vier a acontecer, uma delas precisa necessariamente ser eliminada. Portanto, o critério da coerência, ele exclui que em um mesmo ordenamento coexista simultaneamente duas normas antinômicas. E quais são os critérios para a gente conseguir solucionar esse problema de antinômias? Existem 3 critérios. O critério cronológico, onde uma lei editada posteriormente prevalece sobre a lei anterior. O critério hierárquico, onde uma lei superior prevalece sobre a lei inferior, a questão da hierarquização das normas, e o critério de especialidade, onde se prevalece uma lei especial em detrimento da lei geral de determinado assunto. Por fim, a terceira característica de um ordenamento jurídico é a completude dele. Por completude, o que a gente pode entender por isso? É a propriedade pelo qual um ordenamento tem uma norma para regular qualquer caso. Como assim? O requisito principal da completude é que um juiz pode sempre extrair uma regra de decisão dentro das normas de um sistema e pode resolver também qualquer caso que a ele seja submetido. Então, o que acontece? Não há qualquer caso que não possa ser regulado com a norma retirada de um sistema. O princípio da completude do direito, ele se apresenta necessário para conciliar 2 temas fundamentais do juspositivismo, que é aquele segundo o qual o juiz não pode criar o direito e aquele segundo o qual o juiz não pode jamais se recusar a resolver uma controvérsia qualquer. Esse critério de completude resolve o problema das lacunas do ordenamento. E, assim, é um requisito muito importante, porque ele é o ponto central do positivismo. A questão da completude está diretamente ligada ao princípio da certeza do direito. E essa certeza do direito é uma ideologia fundamental do movimento jurídico positivista. Finalizado o meu momento, eu passo agora a palavra para Robert Alex, que vai finalizar a nossa apresentação explicando as diferenças do positivismo tradicional e do positivismo crítico. Obrigado, doutor Norberto Bobbio. Óbvio que a doutrina positivista reformulou algum desses preceitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, no qual a Alemanha nazista tinha normas responsáveis pelo Holocausto aprovadas de forma válida, né? A comunidade internacional, principalmente eu e Durkheim, desenvolvemos o positivismo crítico, ou pós-positivismo. São 3 os principais pontos. A distinção entre o texto e a norma, a gente vai dar uma visão diferente. A interpretação do direito também. E a sentença não é mais um caso de subsunção, com o mero uso do silogismo, né? Até porque a gente não tem essa certeza que você explanou aí no final da sua apresentação. Da norma está completa. Vamos lá, distinção entre norma e direito, né? Que deixa de ser uma extração do sentido normativo, ou seja, aquela mera semântica. Qual o sentido de homem? Homem pode ser homem ou pode ser humanidade? Qual o sentido de mulher? Não, aí não tem muita variação, tem que ser mulher. Então, não vai ser só essa semântica para depender do caso concreto e da realidade social a ser regulamentado. Então, você vai olhar o caso concreto e qual é a realidade do momento que está sendo julgado, para você dar a sentença. E a interpretação do direito deixa de ser reveladora da vontade da lei ou do legislador, para ser concretizada no momento histórico que se realiza. Por exemplo, nós vamos pegar depois um exemplo aqui,
da Constituição, que foi feita em 88, e que agora você tem um sentido diferente, não é mais aquela realidade. Então, nós vamos olhar o momento histórico. A sentença não é mais um caso de subsunção, com o mero uso do silogismo. Não será mais considerado que basta você pegar duas premissas, no caso, a lei e o caso em si, né, para produzir uma inferência, que seria a sentença. Esse método lógico-formal vai dar espaço a uma atividade interpretativa, criadora do jurista. Como exemplo, né, que eu estava até adiantando umas partes, nós temos aqui uma decisão do STF na ADI 4277, que trata da interpretação do terceiro parágrafo do artigo 226 da Constituição, que diz: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Porém, a decisão da Suprema Corte, né, nessa ADI, decide que o sexo das pessoas, né, olha, veja, ela falou homem e mulher, mas aqui ela vai dizer que o sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualdade jurídica. Proibição do preconceito. Ela vai falar que isso colide frontalmente com o objetivo da Constituição de promover o bem de todos, né? E que o que não está juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido, reconhecendo o direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da dignidade humana. O direito à autoestima, vai falar do direito à autoestima na sentença, da busca à felicidade, vai falar da liberdade sexual, que faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Ó, entrando aqui um pouco de justnaturalismo na sentença. O uso da sexualidade no plano da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas, autônoma da vontade. Aqui, a autonomia da vontade. Então, vamos voltar. Ó, a semântica, voltar a distinção entre texto e norma. O texto fala mulher e homem, mas a semântica aqui já mudou, né? Pode ser homem com homem, também a sexualidade deles não importa, pode ser duas pessoas assexuadas, demissexuais, sapiensexuais, as diversas definições atuais de hoje em dia. Interpretação conforme, né, o momento histórico, né? O momento histórico de 88, né? Claro que existiam já pessoas com essas orientações, mas a sociedade não tinha essa... Não via da mesma forma. Então, no momento histórico atual, a gente já não discrimina mais. Então, não pode manter, por mais que esteja lá escrito dessa forma ainda, você não pode manter essa interpretação, né? E deixou de ser, né? Se fosse um mero silogismo, você teria lá a lei escrita na Constituição, e como você falou no caso antes, né? Por mais que tenha lá a dignidade da pessoa humana, é um caso geral, mas tem... Quando você pega o casamento, homem e mulher, é um caso específico. Então, se você fosse fazer o silogismo, você ia pegar o caso específico. Então, aqui, não vai caber mais esse silogismo. Você vai fazer essa interpretação de acordo com toda essa nova visão jurídica. E, assim, a gente finaliza aqui, entrando no... Nosso amigo Matheus vai colocar aqui no chat o endereço, o link e a senha para o pessoal fazer o teste e ganhar essas bonificações do professor. Então, pessoal, sim. Como a gente vai, como teve todos os atrapalhos, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutinhos de intervalo para o grupo 3 já se preparar, e aí a gente faz a apresentação do grupo 3, ao final é que a gente faz essas dinâmicas e a discussão como remate de tudo, certo? Ok, professor. Ok, professor. Certo, professor, tudo bem. Assim eu conheço quem são o Norberto Bobbio, né? A verdadeira face. A gente abriu para você poder identificar mesmo a gente. Porque vocês estão aí vivos, né? Bem vivos, graças a Deus. O meu deu um probleminha aqui, mas eu acho que abriu já, não tenho certeza não. Não estou me vendo, não.
Mas... Não estou vendo. Tá vendo? Ah, então tá. Então é um problema só aqui no meu computador mesmo. Napoleão. Tá todo mundo em boa forma, viu? Então, excelente. Vou fazer só a conclusão aqui da gravação, para a gente retomar a gravação em seguida.